Vamos lá. Boa noite, doutor. O que é bom para regular o intestino? Vamos lá, muito importante. Bom, o intestino, ele depende de um conjunto de fatores. O principal é realmente a alimentação. Até o Gabriel perguntou aqui em relação à disbiose, quais são os sintomas e recomendações. Já vai me ajudar a associar essas duas perguntas. Então, o intestino, ele precisa de um equilíbrio. E o equilíbrio está numa ingestão mais significativa de frutas, legumes e verduras, está numa ingestão mais baixa de carne vermelha, principalmente, numa ingestão baixa de açúcar, numa ingestão baixa de bebida alcoólica, numa ingestão baixa de farinhas refinadas, com destaque também reforço aí para o açúcar, que muitas vezes é associado, e também para uma redução da ingestão de gorduras saturadas. Então, evite leite integral, evite carnes gordurosas, evite bacon, por exemplo, que é um tempero que é muito utilizado, e tente também ter todo o cuidado quando for fazer as leguminosas, como feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, com processo de pré-preparo. É fundamental você deixar de molho por 16 horas, trocar a água antes de preparar. Tudo isso vai reduzindo todo o desgaste do funcionamento do seu intestino, os processos inflamatórios gerados por algumas substâncias, quando não reduzidas na forma adequada de preparo. Além disso, a hidratação é um ponto-chave. Um intestino que tenha uma boa ingestão de fibras, mas não tenha uma boa hidratação, pode gerar uma obstipação, né, uma prisão de ventre. Então, não deixar também de ter uma ingestão significativa de água. E a disbiose, ela é um desequilíbrio nessa produção de bactérias benéficas com bactérias maléficas, podendo gerar uma maior que a gente chama de permeabilidade intestinal. Imagina que o nosso intestino, ele tem em toda a sua lateral, sua borda, o que a gente chama de borda em escova. O intestino, ele tem vários cílios assim, que ficam na sua borda, em todo o intestino, por exemplo, delgado. É o intestino ali principal, depois vem o grosso, depois já vem o ânus para fazer a excreção do bolo fecal. A gente chama isso de vilosidades também, né? Essas microvilosidades, elas chamadas de borda em escova, elas tendem a ficar muito unidas, elas têm um movimento, né, para captar os nutrientes propriamente, mas se você abre elas, você acaba às vezes deixando passar substâncias invasoras que podem gerar lesão no nosso intestino. A gente chama de tight junctions, que seria então essa abertura, quando essa junção não está tão significativa, deixando entrar sujeira no nosso intestino. E aí, para isso não acontecer, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada em quantidade e em qualidade. Não dá para ficar comendo mais do que precisa, menos do que precisa, não dá para ficar comendo só o que gosta, tem que comer também aquilo que faz bem para o nosso organismo. E aí eu destaco alimentos integrais. Se for escolher um pão, dentro do possível, pegue um pão integral. Se for possível, até mesmo um arroz, que muita gente acha que pelo valor nutricional não tem tanta diferença entre um arroz branco e um integral, mas o integral tem muito mais fitoquímicos, né, muito mais substâncias benéficas para o nosso organismo. Isso vale para o macarrão integral também. A batata, em geral, né, com destaque para a batata doce, que tem um pouquinho mais de volume de fibras do que a batata inglesa. Também a aveia, como citado. As frutas, em geral. Os legumes, tente ter frequentemente dentro da sua rotina. E quando for escolher carnes, em geral, evita linguiça, evita salsicha, evita carne gordurosa, né? Evita bisteca, sabe? E tenta pegar as carnes mais magras, um filé de frango, uma tilápia, vai pegar um lombo de porco também, uma carne de patinho moída, são opções que vão ajudar na regulação do intestino. E aí os sintomas são desde distensão abdominal, formação de gases, são muito frequentes na disbiose, alteração na consistência e frequência intestinal também são muito frequentes,
né? E uma série de outros cuidados que devem ser tomados e outros sintomas que frequentemente costumam aparecer. Uma pessoa com intestino não tão bom, ela costuma ficar irritada também, impaciente, né? Costuma ter um sono desequilibrado, e aí muitas vezes busca até na comida um certo conforto que prejudica mais ainda o intestino, porque quando você está estressado, você não vai pegar folha de alface e ficar mastigando, você vai querer comer uma barra de chocolate. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Espero ter contribuído. Vamos para a próxima pergunta.